Do evento, as seguintes autoridades: General de Exército Odilson Sampaio Benzi, Comandante Militar do Nordeste. General de Divisão João Carlos de Jesus Correia, Comandante da 7ª Região Militar e 7ª Divisão de Exército. Major Brigadeiro do Ar Luiz Fernando Dutra Bastos, Comandante do 2º Comando Aéreo Regional. General de Brigada Fernando Sérgio Nunes Ferreira, Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. General de Brigada Márcio Roland Reis, Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. General de Brigada Antônio Carlos de Souza, Comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada. General de Brigada Márcio Tadeu Bétega Bergo, Chefe do Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército. Coronel Paulo Cícero Jacinto de Menezes, Comandante do CPOR do Recife. Doutora Deise Melo Benzi, Assessora de Comunicação e Cultura dos Correios de Pernambuco. Convidamos a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Seminário Nacional sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com tema 70 anos da criação da FEB, Vigilância e Defesa da Costa Brasileira, tem por objetivos: divulgar a imagem do Exército Brasileiro junto ao público-alvo e à sociedade pernambucana, preservar e divulgar a história militar do Exército Brasileiro, expresso em suas tradições, celebrações e valores militares. Divulgar a participação das Forças Armadas Brasileiras na defesa do território nacional, compreendido na zona de guerra criada no período de 1942 a 1945, saliente nordestino, compreendendo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Fernando de Noronha, e realizar visitas às posições ocupadas pelas organizações militares do Exército, Marinha e Aeronáutica na cidade do Recife. Nós passaremos agora a mostrar as atividades que serão desenvolvidas ao longo da semana.
Então, no dia de hoje, até o presente momento, praticamente realizamos as medidas administrativas. Nesta noite, portanto, teremos a abertura oficial do evento, seguida de uma palestra também de abertura do nosso evento. E, terminada a palestra, realizaremos o coquetel de confraternização. No dia 15, terça-feira, nós teremos pela manhã a realização de meia dúzia de palestras. Inicialmente, 3 palestras, teremos um intervalo, mais 3 palestras, e essas 6 palestras pela manhã serão seguidas de um debate. Teremos um intervalo para o almoço. Na parte da tarde, a exemplo do que ocorreu na parte da manhã, teremos mais 3 palestrantes, faremos um intervalo. Após esse intervalo, mais 3 palestrantes apresentarão seus trabalhos e, finalmente, o debate da tarde. O jantar será livre. Então, aí está a parte da tarde. Volta a quarta-feira para mim, por favor. Quarta-feira. Na quarta-feira, nós teremos, durante todo o dia, na parte da manhã e na parte da tarde, comunicações, apresentações de comunicações. Na parte da manhã, teremos, no final da manhã, os debates, e na parte da tarde, encerraremos também com debates. E na quinta-feira, nós teremos, como foi dito, as visitas às posições ocupadas pelas organizações militares do Exército, Marinha e Aeronáutica na cidade do Recife. Teremos o coquetel de encerramento, entrega de certificados para aquelas pessoas que apresentarão comunicações e para nós, participantes, esse será o momento em que receberemos os nossos certificados. Teremos também, nesse momento, a outorga da condecoração do Instituto dos Docentes do Magistério Militar, IDMM, ao chefe do CEPMEX, pelo presidente desse instituto. E toda essa atividade ocorrerá no Forte do Grupo. Em prosseguimento, convidamos o excelentíssimo senhor general de Exército, Odilson Sampaio Benzi, comandante militar do Nordeste, para fazer a abertura oficial deste seminário. Então, antes de realizar a abertura oficial desse seminário, eu enfatizo alguns pontos. Primeiro, Comando Militar do Nordeste. Nós estamos extremamente satisfeitos em acolher essa iniciativa da área cultural, da área histórica do Exército Brasileiro. Segundo, consideramos uma excelente oportunidade, porque este assunto, ele volta a ser um assunto do dia a dia da Força Terrestre sediada aqui no Saliente Nordestino. Agora, estamos nos antecedentes de uma transformação do Exército, no qual se pretende levar o Exército da era industrial para a era do conhecimento, agregando tecnologia às nossas atividades, aos nossos engenhos, à nossa capacidade de coordenação e controle, mas especialmente a uma postura, uma mudança de postura quanto à concepção estratégica da Força Terrestre, sendo de impacto bastante elevado no nosso comando militar diário.
talvez desde o final da Segunda Guerra Mundial. O saliente nordestino, ele passou, ao menos no que se refere à Força Terrestre, e também, de certa forma, às outras forças, a estar realmente no quintal, nos fundos da casa. O Exército se voltou para a fronteira terrestre e nada mais distante da fronteira terrestre do que o nosso Comando Militar Diário. E assim sendo, essa área do saliente nordestino, ela acolhia tropas que tinha como missão ser a reserva geral do Exército Brasileiro. E aqui nos dedicamos, durante muito tempo, a nossas outras atividades previstas em leis, previstas na Constituição, ou seja, além de defender a pátria, a garantia da lei e da ordem e as ações subsidiárias. Então passamos a ter no Nordeste uma tropa muito mais mão amiga do que braço forte. E vemos agora uma nova concepção estratégica, acreditando não existir mais na atual conjuntura, que se não se modifica rapidamente um problema militar em nossas fronteiras terrestres. Problemas existem muitos, mas são ilícitos, transfronteiriços, transnacionais, no qual se busca a cooperação com os exércitos daqueles países, nossos vizinhos. Em contrapartida, a linha da dissuasão para a Força Terrestre, ela transpôs o nosso país todo e agora se coloca aqui na área da nossa fronteira marítima, vamos dizer assim. Então, nunca ninguém desconheceu a importância estratégica do saliente nordestino. Mas agora, com certeza, com a ativação do Teatro de Operações Atlântico e a nossa missão de poder constituir até 2030 uma força terrestre componente desse teatro de operações, nos reporta a essa época de 41, de 42, no qual é evidente a operação conjunta. Isso é um problema a ser solucionado, problema militar se existir, pelas Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Nada disso, não podemos prescindir de nenhum desses componentes, mas no que se refere ao nosso Comando Militar do Nordeste, temos um caminho a percorrer que passa por uma segurança de área de retaguarda potente e para uma previsão da defesa do litoral nordestino. Voltando, então, a essa época que será estudada e, com certeza, trará muitos ensinamentos para a nova postura do nosso Exército aqui no Nordeste brasileiro. Aproveito o Coronel Ferreira, que me enviou trecho do relatório do Marechal Mascarenhas de Moraes, nessa época, então comandante da 7ª Região Militar, que praticamente descreve o que nós estamos vivendo hoje, a importância dessa defesa apoiada, Natal, Recife, formando o triângulo com a ilha de Fernando de Noronha. E esse é o nosso desafio, ter aqui um exército tecnologicamente avançado e em condições de negar a permanência aqui àqueles que tenham, vamos dizer assim, alguma intenção quanto às imensas riquezas, além do posicionamento estratégico proporcionado por essa área. Eu cumprimento, então, o general Márcio, a nossa diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército Brasileiro, cumprimento o general aqui perto, o nosso instituto com nome tão comprido que eu não consegui, mas é de pesquisa, né? E da nossa história militar, além do nome, da importância que está inserido nisso, porque dos ensinamentos do passado
podemos melhor projetar o presente. Então, com uma elevada expectativa quanto a esse cerimonial, considerando uma excelente oportunidade para nós, então, já que me toca, eu declaro aberto o segundo Seminário Nacional da Participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Obrigado a todos. A palestra de abertura do segundo Senab tem como tema o destacamento misto na Segunda Guerra Mundial em Fernando de Noronha. Convidamos a palestrante, senhora Marieta Borges Lins e Silva, coordenadora do Programa de Resgate Documental sobre Fernando de Noronha, a realizar sua apresentação. Sinto-me honrada por estar aqui, por dar início a esses trabalhos. Durante tanto tempo eu pensei que a história do Brasil parecia estar, de Fernando de Noronha, parecia estar à parte da história do Brasil. As pessoas não sabiam, nem mesmo lá, o que havia acontecido aqui, o que havia acontecido na ilha, no arquipélago. Então é muito bom, hoje eu disse isso numa entrevista, é muito bom que, de repente, Fernando de Noronha mostre aquilo que foi, durante 3 anos, a sua ocupação no tempo de guerra. Nós vamos... Ali está, lá em cima, o nosso arquipélago como ele é hoje. Arquipélago de Fernando de Noronha, formado por uma ilha principal, a única ocupada, e 20 pequenas ilhas, ilhotas e rochedos. Nesse espaço tão pequeno, a ilha principal tem 17 km² somente. Hoje, parte dela é Parque Nacional Marinho. Só 30% da ilha é ocupada, com tudo, todos os serviços, todas as moradias. E é esse espaço, tão decantado hoje pelo turismo, foi um dos espaços escolhidos para a defesa. Aqui embaixo, um croquis publicado por um dos livros da Biblioteca do Exército que tratam da guerra em Fernando de Noronha, por um dos comandantes de bateria de antiaérea. E aqui está a mesma ilha no tempo em que ela foi ocupada pela guerra, pelos destacamentos, por aquilo que veio compor o cenário que Fernando de Noronha viveu. Nessa expressão, que é da revista, de uma revista da Biblioteca do Exército, aparece aquela preocupação tão grande com uma ilha que era um presídio e que a vocação dela parecia ser, naquele momento, não mais abrigar presídio, e sim abrigar a defesa. Aí está a Ilha Presídio em 1942. Até então, durante mais de 200 anos, ela havia trabalhado com presos comuns, ladrões, assassinos, moedeiros falsos, pessoas que iam para lá e que lá permaneciam. Um grupo em jornada de trabalho na agricultura, um grupo de presos comuns respondendo chamada defronte do prédio, que foi a aldeia dos sentenciados, e hoje está muito arruinado, e na frente do antigo Cabo Francês. Essa era a área que em 1938 recebeu os presos políticos que, na época de Getúlio Vargas, foram mandados para lá. Essa imagem, que me foi dada por um dos presos políticos, que aqui está, Agildo Barata Ribeiro, foi ele quem me... O filho dele, que a gente conhece, o Agildo Ribeiro, ator, humorista. Esses presos passaram lá um período e foi preciso tirá-los e mandá-los para a Ilha Grande para que chegassem todos os destacamentos que iam compor a guerra. Que iam compor os destacamentos de guerra. Quais foram as ações iniciais? Em janeiro, cria-se, na jurisdição da 7ª Região Militar, o destacamento misto. E em fevereiro, cria-se o Território Federal de Fernando de Noronha. Desde aquele momento, era o Exército quem o conduzia.
E, para isso, para a chegada daqueles que viriam, muita coisa teria que ser mudada. Aqui está a Baía de Santo Antônio, não havia porto, não havia um grande lugar onde os aviões pudessem aterrissar, havia um pequeno aeródromo feito a pedido da Air France, que se instalaram lá antes de ser Air France, quando era General Aeropostale, tinham se instalado lá desde 1927, e em 1934 solicitaram que fosse feita uma pequena pista. Então, para que o destacamento misto pudesse se instalar, eram precisas providências urgentes que permitissem esse ir e vir de navios e de pessoas. Quais foram as ações? Primeiro, precisávamos alojar aqueles que chegavam, e o primeiro tipo de alojamento foi em barracas, como se fosse um camping. Chegavam os canhões trazidos em navios e começava-se a tentar construir um mole de atracação. Esse mole lutava na natureza com aquilo que hoje a gente chama de suel e que na época já era uma grande ressaca. Todos os anos, Fernando de Noronha vive esses momentos. Ao mesmo tempo que hoje esse momento é festejado pelo turismo por causa dos hoje a gente enfrenta Suel ainda. Em Noronha, no período em que se estabeleceu um porto, foi preciso 2 vezes ser feito este porto, este mole de atracação, porque o mar foi implacável. Vinha e destruía aquilo que tinha sido feito. Então, nessas providências estava alojar quem chegasse, preparar a linha de defesa, trabalhar com essa dificuldade do porto e trabalhar com a dificuldade de grandes aviões poderem pousar. Nesse clima, começa a distribuição dos grupos. Há um grupo, a letra está muito pequena, não é? Tem como fazer crescer isso, pergunto eu. Havia um grupo de diversos grupamentos que se instalaram pela ilha toda, a ilha principal. Havia um grupo de apoio logístico. Era esse grupo de apoio logístico que também iria se espalhar pela ilha principal e iria permitir que as coisas funcionassem, que aqueles locais ocupados tivessem todo o apoio. Pena que a gente aqui tem a relação de tudo que se instalou em Fernando de Noronha. Esse é o navio Santarém, que levava pessoas, levava mantimentos, levava tudo. E esta é a ponte ou o mole feito pelos pontaneiros de Itajubá. Eles foram trazidos de Minas Gerais e, com todas as dificuldades daquele mar, conseguiram construir essa maravilha que a gente tem a memória dela. Mas a ilha não tem mais, só tem em fotografia, porque o mar destruiu completamente o mole feito pelos pontaneiros de Itajubá. Já não existe nada disto aqui, pequenos restos na beira do mar que nem se sabe mais o que é. Não há uma sinalização, nem poderia, porque o mar continua de vez em quando subindo na Baía de Santo Antônio. O primeiro mole tinha sido construído pelos sapadores do Rio Grande do Norte. Esse acabou logo. O segundo, com os pontaneiros de Itajubá, o material de suporte veio todo no Paraná, e isso foi feito durante muito tempo. Os livros escritos sobre o período de guerra em Fernando de Noronha, todos falam da luta, da labuta desses homens, os pontaneiros de Itajubá, chamados por todos de corajosos, pela força do mar e por tudo aquilo que eles fizeram para conseguir armar esse duplo mole. Lá vem um canhão chegando por aqui entraram mais de 50 canhões,
por aqui os gêneros alimentícios, por aqui as pessoas que desembarcavam dos navios. Era um espaço completamente favorável a que se instalasse o destacamento misto de Fernando de Noronha. Em seguida, começa a distribuição. Havia uma Vila dos Remédios, primeiro e principal núcleo habitacional de Fernando de Noronha, que começou a ser construída em torno da igreja ainda no século XVIII. Nesta vila, que aqui aparece, numa imagem antiga, ela já não está assim, muita coisa se modificou. Este espaço foi ocupado por grupamentos os mais diversos. Alguns, como este aqui, que é a antiga casa paroquial, vizinha à Igreja dos Remédios, aí se instalou o quartel-general. Neste prédio, que hoje já não tem essa aparência, porque ele era a diretoria do presídio, transformou-se no Palácio São Miguel, que é o que ele é hoje, sede da administração. Cada lugar desses foi sendo ocupado por um determinado setor. Aqui, isto era uma escola construída em 1916. Em cima dela, preparou-se um solário e nele aconteciam as transmissões. Ainda se vê a antena lá atrás. Neste espaço é que os pracinhas, como eles chamavam, eram chamados para ouvir com muita dificuldade a voz do Brasil. Não era fácil, a transmissão era muito prejudicada por todas as dificuldades. Ainda hoje nós temos dificuldade de comunicação por causa da distância e das dificuldades normais que vão aparecendo. Então, todo esse espaço que a gente viu foi ocupado pelos grupamentos que chegavam. No Forte dos Remédios, Forte dos Remédios, a Fortaleza dos Remédios, é o principal dos 10 fortes construídos em Fernando de Noronha. Noronha não teve um forte, ela teve um sistema fortificado, o maior do seu tempo. E nessa fortaleza, que já tinha tido um reduto no século anterior, feito pelos holandeses, sobre ele se fez a Fortaleza dos Remédios, ele foi um ponto de localização, de sinalização muito importante. Aqui embaixo ele aparece por dentro com figuras, pessoas, expedicionários que lá estavam. O que está na frente foi o doador da foto. Quer dizer, cada um dos militares que eu procurei, dos expedicionários que eu procurei, que por acaso eu encontrei, cada um deles fez questão de dar a sua memória iconográfica para que a gente tivesse elementos para falar daquilo que aconteceu. Isto aqui tinha sido o início de um quartel para os presos políticos de 1938. Tinha sido. Não deu tempo de terminar, porque a guerra chegou e eles tiveram de ser levados para a Ilha Grande, os presos políticos. Então, esse espaço foi concluído e nele estava o 30º Batalhão de Caçadores. Em cima, no telhado, tinha bem grande, 30BC. Até hoje, a área é a Vila do 30. Ninguém vai porque tem 30 casas ou 30 pessoas, não. É o 30º Batalhão que ficou como memória. E hoje a gente se esforça para que a população de agora, formada de pessoas que descendem de presos, que descendem de quem foi para lá como turista, quem foi para lá a serviço, todos esses precisam saber que aqui está uma memória evidente na localização do bairro, no nome que o bairro tem e no quartel que havia, que depois se transformou no centro de convivência com vários serviços funcionando dentro dele. Esse é o espaço. Aqui, desculpa, eu estou apanhando nesse apontador. Aqui embaixo, uma bateria na Floresta Velha. Lá está o Morro do Pico, bem perto. Nessa região, onde está hoje a Escola Arquipélago, que fica na parte voltada para a BR, aí está, como estão em vários lugares, memórias desse tempo, restos dessa época. Adiante. Isto aqui era, na época da guerra, uma enfermaria.
sobre as ruínas do Forte de Nossa Senhora da Conceição, na Praia da Conceição. Essa enfermaria, em cima de um forte, foi transformada, na época, no lugar da saúde. Ali se improvisou um hospital e depois se construiu, mais adiante, onde hoje é peixaria, padaria. Aqui, este foi o primeiro hospital de 1942 em funcionamento, com diversos serviços sendo oferecidos. Existe um levantamento todo do que havia em funcionamento nesse hospital. Essa casa fica na parte alta da Praia do Leão. Ela era chamada Casa de Chico da Horta. Chico da Horta morou, plantou e saiu e morreu nessa região. Essa casa era um lugar de visão absoluta sobre o Mar de Fora, de visão da Praia do Leão, do Forte do Bom Jesus do Leão, tudo. Essa casa ainda existe hoje, ocupada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é quem controla todo o trabalho do Parque Nacional Marinho, todas as exigências do Parque Nacional Marinho, fiscalização e tal. Então, esta casa é típica do tempo da guerra, em Fernando Noronha. E ela ainda existe, claro, vem sendo trabalhada, a habitabilidade dela melhorou, mas ela ainda existe. Uma outra bateria no alto e uma das casas da Italcable. A Italcable foi uma companhia italiana de cabos submarinos, fazia pelo oceano a telegrafia. Eram 3 casas grandes e outros elementos de lazer ao redor. Nesta casa também se instalou um serviço especial do tempo do Exército, do tempo da guerra. Então, hoje essa casa já está inteiramente diferente, a região está inteiramente diferente e o destacamento misto usou a casa, era uma espécie de conselho extraordinário para julgar assuntos que fossem pertinentes a erros cometidos, falhas cometidas, e pertinho dela há uma quadra que foi usada também durante a guerra para lazer. Nós achavam que eles precisavam ter uma folga durante a noite, ou no cair da tarde, ou durante sábados e domingos. Então, na Italcable, a quadra que a Italcable havia feito para ela, para o uso dos italianos que estavam lá desde 1925 e continuaram muito tempo ainda em Fernando Noronha, aí se instalou esse conselho especial de guerra. 4 imagens de canhões, alguns na parte alta, outros na beira da praia. Como disse, eram mais de 50 canhões. Hoje existem 8 peças em Fernando Noronha. Houve um momento em que parte desse acervo foi leiloado, vendido, e ficaram na ilha. Houve um esforço muito grande, inclusive da parte do IFAM, para que essas 8 peças não saíssem mais, e uma é um telêmetro e os demais são canhões. Então, a gente tem a condição de ver uma evidência que pode se constatar lá, inclusive. O forte que fica atrás da Capela da Quixaba, que é esse aqui. Desculpe, mas... Essa bateria de cima, aqui, tem restos dela atrás da igreja da Quixaba, no chão, marcando onde ela estava. E tem pedras que provavelmente foram retiradas do forte bem próximo a ela, que é o São João Batista dos Dois Irmãos. O último dos fortes do mar voltado para o Brasil, do Mar de Dentro, dos 8 que ficavam no Mar de Dentro, esse é o último deles, e já não tem mais hoje pedras. Quem faz a trilha Sancho Porcos e Noronha vai chegar na região do forte do São João Batista dos Dois Irmãos, e ao chegar lá, contempla, vai por uma trilha hoje muito bem sinalizada, muito bem organizada, e vai se recuar na direção da Capela da Quixaba, pode ver os restos da bateria antiaérea que está lá.
aqui na praia, canhões na praia, e hoje, exatamente hoje, uma pessoa que faz um blog em Fernando de Noronha, da Globo, colocou esta foto e fez uma referência a esse acontecimento de agora, que começaria hoje e tal. Pois não é que o neto de um ex-combatente, de um pracinha, encontrou o avô dele, ele procurou me achar, entrou em contato para dizer: o terceiro da direita para a esquerda é o meu avô. E eu tenho fotos dele, interessa. Né? Isso é uma coisa maravilhosa que hoje a tecnologia permite. Então, nesta imagem aqui, apontando da direita para a esquerda, o terceiro homem é o avô, que ele era pracinha, o neto não. Mas o neto tem muito orgulho disso. Então, ele está em contato, já me mandou 3 fotos do avô e vai continuar mandando, para que a gente recupere essa história o mais que a gente puder. Bom, no fato lazer, aconteceu durante o destacamento misto uma coisa especial. Noronha não tinha cinema, nunca teve, até então. Ninguém assistia filme nenhum. Então, no meio da praça, em frente à Igreja dos Remédios, havia um lindo chafariz. Eu tenho muitas imagens desse chafariz. Num deles está até o escritor Paulo Cavalcante, fazendo pose ali no chafariz, porque ele era irmão do então secretário do presídio. Esse chafariz, esse espaço, foi transformado numa cabine de projeção de filmes, e lá no final da praça, onde fica o prédio do armazém de cereais, até então, que agora já estava ocupado pelo pessoal dos destacamentos, nessa tela, lá embaixo, eram projetados os filmes, a escadaria da igreja. Então, nesse ambiente acontecia a projeção de filmes. Foi a primeira experiência de filmes em Noronha, foi durante a presença do destacamento misto. Quando terminou, que passou a ser só território federal, esse costume foi mantido até a década de 50. Não se fez logo no cinema, como não se fez ainda até hoje. Nós tivemos uma experiência de cinema Rio Branco, no final da década de 50, tivemos uma experiência do Independência, já no tempo, na década de 70, no Cine Teatro Independência, e hoje não temos mais nenhuma coisa nem outra. E os soldados, os pracinhas, estiveram aqui, no meio da rua. Já resgatamos essa história com a comunidade noronhense, fazendo uma projeção na praça e colocando em banner essas imagens e outras, para que se veja que naquela dificuldade toda, ainda se encontrou momentos de lazer, de oferecer o lazer para os que estavam ali, quase 3.000 homens reunidos. Esse teatro, que se chamava Teatro Aranha, tinha sido feito a partir de 1939 por Agildo Barata Ribeiro. Ele era ator, era militar também, ele era ator, estava preso em Noronha e reuniu amigos, e durante 3 anos ele encenou peças nesse teatro, que fica, quem conhece Fernando de Noronha, quem sai da Vila dos Remédios, essa é a pousada Tubarão, continua do mesmo jeito. Então, aqui, hoje, acontece a Feira de Sustentabilidade toda semana. Não tem mais nada, só o patamar onde o teatro existiu. Quando chegaram os expedicionários, um deles era ator em Pernambuco, Ayrton Guimarães, e ele encontrou esse teatro. Logo aproveitou, pediu licença e também encenou peças nesse mesmo local. Claro, com todo o direito à censura e tal, e ele fez isso. Ele escreveu um livro, Do Teatro ao Teatro da Guerra. É um livro interessantíssimo. E foi, ao encontrar um prédio simples, mas que tinha servido como teatro, ele logo deve ter pensado: vamos oferecer um outro tipo de lazer a esse pessoal. E aí veio a experiência dele com o teatro, do teatro para os que ele chamou Teatro da Guerra. O prédio não existe mais. É uma das coisas que a gente lamenta. Aqui, a presença americana. Houve uma base americana que se montou em Fernando de Noronha,
E entre as razões de ter sido feito isso, ali, pena que a gente não pode ver, mas uma das razões era parar os blimps que sobrevoavam o oceano. Então, frequentemente, Noronha recebia esses tipos de dirigíveis para pernoitar na ilha. E distribuíram-se os espaços onde esse povo, os americanos, os 300 americanos, viveram. Havia uma porteira a caminho do Sueste, da Baía Sueste, tão decantada hoje e tão boa para se fazer experimentos como, recentemente, de acesso, portabilidade para cadeirantes, para entrar na Baía Sueste e usá-la no mar, em cadeiras especiais, trilhas especiais. Aqui ela estava isolada por uma porteira que dava acesso à grande base americana de guerra, que é... Pronto, aí está ela toda. Imagine, aqui está a Baía Sueste, no canto. Caminhando para lá, chega-se à praia de Atalaia. Toda essa região teve sua vegetação derrubada. Construiu-se tudo isso aqui. Ainda tem madeira para fazer muito mais. E o perigo, primeiro, a retirada de pedras do Morro Madeira, para ajudar a nivelar o campo de pouso. E aqui está, bem um pouquinho mais para cá, o único mangue em ilha oceânica que o Brasil tem. Então, o risco para esse mangue foi muito grande. Depois isso se recuperou, o mangue hoje está maravilhoso, é um lugar lindo de se visitar e com todos os cuidados que poderia ter. Mas aqui está, então, essa base que ocupou um grande espaço e que se distribuiu nesse material que eu acredito que vocês ainda vão ver alguns. Tem um que virou um posto de puericultura, tem outro que é restaurante, mas restam muito poucos desses alojamentos, porque nessa região construiu-se o Departamento de Proteção ao Voo, o apoio da Aeronáutica, que desde 1946 estava prestando apoio a Fernando Noronha. Então, construiu-se uma parte dele com a Vila da Aeronáutica, que é grande, ocupa muito espaço. Mas a gente tem a memória, e tem outras imagens ainda, que permitem recuperar o que é que foi a presença americana em Fernando de Noronha. Inclusive, em 1957, houve uma outra presença americana. E eu faço questão de colocá-la aqui, porque na própria ilha, muita gente que guia o turista diz que isso aqui foi ocupação de guerra. Não foi. Foi observação de mísseis teleguiados. É o posto de observação de mísseis teleguiados. É a área do Boldró. Amanhã, Graziele Rodrigues, que está ali, que é historiadora, trabalha conosco, ela vai falar, é o trabalho dela de doutorado, é esse, a base americana, a Guerra Fria. Então, essa região era uma região de excelência, está lá até hoje. Muita coisa se incendiou, há pouco tempo incendiou-se um prédio do qual a gente queria fazer um cinema, não pode mais. Mas aí foi a Pousada Esmeralda, aí tem uma base no Morro do Pico para captar água de chuva, e é a única da América do Sul, tal, todo mundo tem muito orgulho disso. E aí estão os alojamentos todos aqui, o armazenamento da água, o comando do pote. Durante algum tempo aqui foi a Embratel, depois que terminou essa ocupação, aqui foi instalada a Embratel, aqui é hoje o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, mas é uma área realmente ocupada por americanos a partir de 1957. Eu tive a sorte e a alegria de encontrar o intérprete desses americanos, o então Major Gersi Teles de Menezes. Procurei desesperadamente para encontrar esse homem. Consegui, antes que ele se fosse, eu o entrevistei várias vezes, e ele veio a ser o autor do hino de Fernando de Noronha. O tempo que ele passou na ilha fez com que ele amasse de tal forma que cantou o belo hino que Fernando de Noronha tem, onde ele diz que Fernando de Noronha é um sonho do qual ninguém quer despertar. Está lá. E isso aqui, então, está como um registro de uma área ocupada por americanos, mas que não é a área da guerra. É a área do posto de observações de mísseis teleguiados. Isso funcionou durante muito tempo, não só nessa região
entre o Sueste e Atalaia, e este funcionou também perto do Forte do Boldró. Ou seja, 2 vezes os americanos viveram em Noronha, um deles como apoio à guerra, sem dúvida. Aqui é o final. Terminou a guerra, acabou o destacamento misto, foi extinto. Restou uma guarnição ocupando Fernando de Noronha. Ficou o exército tomando conta até 1981. Em 81 vem a aeronáutica, depois o ENFA, depois o MINTER, e em 88 pela Constituinte volta para Pernambuco a ilha. Esse tempo todo, muita coisa aconteceu e muita coisa deixou de acontecer. Ou seja, a ilha isolada lá adiante, tão distante, nós não nos comunicávamos com ninguém. A experiência para assistir-se à Voz do Brasil foi dura de se montar e precisou se modificar a escola de 1916 para que nela se pudesse fazer a colocação do pessoal que iria fazer transmissões. Só para isso, para a Voz do Brasil, e não havia condição de fazer mais que isso. Depois esses canhões ficaram espalhados os que restaram, né? As 8 peças. Então, um belo dia, resolveu-se pensar em adoção. Quem quer adotar um canhão? E esses canhões foram levados para aqueles que se dispuseram a usar o seu espaço comercial. 2 foram colocados num monumento na frente do Palácio São Miguel, que é o monumento doado pelo governo português, que homenageia a passagem de Dado Coutinho e Sacadura Cabral por Noronha. Foi o primeiro ponto que eles chegaram. Chegaram porque houve pânico no hidroavião e tal. Então, há um monumento na frente do palácio, que já é inaugurado em 1947. Pensou-se em fazer homenagem aos 2 sistemas de defesa que a ilha conheceu. 2 canhões junto do monumento vieram do Forte do Leão, lembram o sistema do século XVIII. E 2 outros mais adiante lembram o sistema do século XX, que é exatamente esse. Esses 2 são conservados. O que está no Museu do Tubarão também é. Os outros, difícil é conservar alguma coisa tão grande. E transferi-los de um lugar para outro foi muito complicado. Mas aconteceu. Então, Fernando de Noronha tem marcas desses equipamentos levados para lá. Tem marcas de lugares onde as baterias se instalaram, onde os grupamentos se instalaram. E outras ele não tem. Não tem porque o tempo, as mudanças de comando, a flutuação das pessoas que iam por 2, 3, 4 anos, no máximo 6, e ficarem ali, as pessoas... A comunidade que restou era uma comunidade simples. Na própria guerra foi levada uma comunidade de pescadores de Olinda para ajudar na questão da pesca. Porque os que moravam lá e eram pescadores, muitos tinham muita dificuldade, não sabiam direito como é que pescavam. Então foi levado um contingente para ajudar nisso aí, da colônia Z4 de Olinda. 1957, de levar pescadores para a ilha. Ou seja, nós vivemos esse tempo todo, nós temos 5 séculos de história em Fernando de Noronha, e por ela perpassa quase tudo o que aconteceu no Brasil. Às vezes eu pergunto a gaúchos, sabiam que os farroupilhas foram para Fernando de Noronha? Ah, não, a senhora está enganada. Não, nós temos as relações dos farroupilhas que foram para Fernando de Noronha, como temos de todos aqueles que foram. Do mesmo modo foi a guerra. Até na própria ilha, muita gente não tinha consciência dessa existência, desse tempo que se passou ali, com pessoas que vieram por uma razão específica. Vieram dentro de um grande projeto de defesa. Vieram e sabiam que os navios que iam para lá eles todos corriam riscos. Os antigos, as pessoas da época, dizem que tinham blackout, que tinham treinamentos, que tinham preparação para possíveis ataques que não chegavam a acontecer. Ou seja, foi um tempo de muito sobressalto, numa ilha lá longe, distante de tudo, que só se comunicava quando o navio chegava e trazia tudo. Tem um rapaz sepultado em Fernando de Noronha, ele era o mais jovem pracinha, não tinha ainda 18 anos, estava perto de fazer. Chegou um navio trazendo frutas enviadas pela esposa do presidente da República, ou a irmã do presidente da República.
E isso demorou muito o navio a chegar, as frutas se estragaram. Ele, ávido, porque a comida era pouca e era difícil, ele come sofregamente. Morre, tem uma intoxicação e morre, está enterrado lá. Chama-se Gianazzi, era de São Paulo e era o mais jovem dos pracinhas. Então, o próprio tempo de guerra deixou histórias bem curiosas que se foram e continuam sendo catalogadas cada vez que se encontra alguém que vem e que conta o que foi que aconteceu. O que eu tenho de imagens de pracinhas fazendo pose na frente da tela de cinema para a mamãe, gente fazendo junto de um canhão para minha querida fulana, é muito interessante, porque eles estavam ali, eles respeitou-se o direito ao lazer, e eles viveram esse momento de lazer nos jogos, faziam futebol. Até hoje nós temos um estádio, Pianão, que tem o nome de um morador que morreu num acidente, que era chamado de Piano. Então ali é o Pianão. Esse lugar já é há muito tempo um espaço de futebol. Na Italcable já não existe mais a quadra que serviu para os jogos de basquete e vôlei. E assim, existe aqui e ali alguma memória que se pode preservar. E outras que a gente não vai mais conseguir identificar, porque o tempo passou e nem sempre foi, talvez, prioridade. Por esses canhões a gente vê, aqui está coisa, vocês vão ver isso aí, no centro da Vila dos Remédios vão ver 2 canhões do lado do monumento a Gato Coutinho e Sacadura Cabral. Por que eles estão ali? Para registrar que Noronha se defendeu sempre que precisou. No passado, ela se defendia dos navios que vinham, dos invasores que poderiam vir, por isso todas as praias onde se podia entrar o navio, chegar e aportar, em cima tem uma fortificação. São 8 de um lado. Todas as praias, a partir de Santo Antônio, da Baía de Santo Antônio, na proximidade dela, e segue-se até o Bom Jesus, o Dois Irmãos, acima de 2 e 3 baías, Portos, Sancho e Golfinhos. Então, do outro lado, 2. Por que só 2? Só 2. Porque havia pedras, arrecifes, não precisava de forte lá em cima. Então, isso tinha que ser caracterizado de alguma maneira para que as pessoas de hoje, o monumento tem símbolos portugueses, é identificado. Os canhões mostram que Noronha se defendeu, do jeito que foi possível. E aí a defesa é do século XVIII e é do século XX. Isso é a história de Fernando Noronha. Claro, os meandros são muito, muito grandes nisso aí. Eu tinha sonhado fazer hoje aqui o lançamento do meu livro, o relançamento. Há alguns anos atrás, eu preparei um livro, que seria o livro-texto dos alunos da Escola Arquipélago. Esse livro, eu dizia, é a causa da minha vida nesse instante, é aquilo pelo qual eu estou lutando. E consegui publicar esse livro na sua primeira edição. Ele foi doado para a Escola Arquipélago, para todas as 511 imagens que tem e as 577 páginas. Aqui, como o financiador não teve condição de completar o livro, ele colocou em CD 4 capítulos, aquele que trata do patrimônio material, da natureza, de todos os poemas ao longo dos tempos que foram feitos para Fernando Noronha, e toda a arte desenvolvida lá, a parte de todos os artistas, inclusive Debré, que pintou Fernando Noronha, muito pouca gente sabe disso. Então, neste livro está a história da guerra, em Fernando de Noronha. Está as dificuldades que esse povo passou, estão as histórias dos pracinhas contando como é que conseguiam beber água. Um pracinha me disse, a gente recebia uma caneca de manhã e fazia dela o uso que quisesse, só tinha aquela. Imagine, até hoje Noronha tem dificuldade com água. Hoje ela dessaliniza a água do mar. Naquele tempo, não. A chuva é pouca, as casas, os beirais apanhavam essa água. Não tem lugares onde cavar, é uma ilha vulcânica, não tem lençol freático. Então, hoje, a gente tem uma outra realidade, por uma série de razões, e o livro é Fernando de Noronha, 5 séculos de história. Se Deus quiser, daqui a um mês, exatamente um mês, 14 de novembro, eu devo estar lançando pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco,
relançando essa obra agora para mandá-la para, ousadamente, o mundo. Para que as pessoas que queiram saber o que foi que aconteceu nesta terra, a guerra e tudo mais que aconteceu nela, o que foi e que dificuldades as pessoas enfrentaram para poder viver aquele tempo que lhe era dado viver, sem sofrer tanto, sem tanta dificuldade que poderia enfrentar. Essa é a realidade de Fernando Noronha, e eu fico muito honrada de ter vindo falar sobre isso, porque tem uma meta especial na minha vida. Quem quiser ouvir falar de Fernando Noronha, eu conto. Basta ter paciência ou pontuar. Eu quero saber isso. Vamos lá, procurar isso. E me fazem muito essa pergunta. Eu recebo muito pedido de informação. Quando eu comecei a buscar os recortes de guerra, eu encontrei Biblioteca do Exército, lugares, pessoas. Esse livro publicado em Garanhuns por esse rapaz que fez teatro lá, o livro dele ele conta coisas interessantíssimas. É muito citado neste livro meu, pelo que ele fez, pelo que ele viveu no dia a dia, além de ser ator, ele também era um sujeito, parece, de bem com a vida. Então, muito obrigada pela oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada e... Pois não. É. Então, no caso da Lagoa, daquela lenda, da Longi, nós também tem espaço para todos. Eu tenho um capítulo no meu livro, neste livro, que é o patrimônio imaterial noronhense. Noronha tem um número grande de lendas que tratam do pescador fantasioso que chega e assusta e atrapalha, que tem a Alagoa, que é a principal lenda, uma mulher loura e linda. Quando, em 1995, a Mangueira levou para a ilha, para Sapucaí, Fernando Noronha. Com esse enfoque, as lendas. Cada lenda era um carro alegórico. E a Angélica representou a Alagoa, loura e linda. Então, foi uma coisa... Eu fui, desfilei, não sei se eu falo nem nada, mas fui, desfilei junto, pela alegria de ver as coisas personificadas. Os carros alegóricos, a história da Cacimba do Padre. Eu até poetizei essa história como cordel. O mistério da Cacimba do Padre. Há uma cacimba que eu lutei para descobrir quem era o padre. Que padre era esse que se imortalizou, que transformou o nome da praia? A praia que era da Quixaba virou Praia da Cacimba do Padre. Que padre? E eu fui atrás e descobri com Cascudo, um grande folclorista, descobri que ele era Francisco Adelino de Brito Dantas, foi capelão em Noronha, descobriu um veio d'água, botou os presos para cavar, fez uma cacimba, morou por perto, consertou a igrejinha da Quixaba para poder celebrar ali perto e tal. Então, no meu livro, eu coloco toda a história. E no cordel, que eu fiz no ano, eu lancei esse cordel quando recebi o título de cidadã noronhense. Sou, com muita alegria, cidadã noronhense. Assim, a Alamoa é a principal das lendas, mas existem outras. E tem gente que jura de pé junto que viu a Alamoa, ou que viu o menino do dentão. As coisas que a invencionice que se popularizou. Parece incrível, mas também o Brasil não sabia disso, que Noronha tem tanta coisa imaterial para guardar. Todos os apelidos, páginas de apelidos, que hoje o catálogo telefônico de Fernando Noronha. Se não tiver o apelido junto do nome, ninguém sabe quem é. Então, você abre Maria do Carmo Barbosa Dias, não sei, do lado, Pituca. Se não disser Dona Pituca, que morreu há pouco tempo, maravilhosa, se não disser que Pituca tem esse nome todinho, ninguém vai saber. São coisas do gostoso patrimônio material que a ilha guarda e que, graças a Deus, a gente hoje tem poetas do local, poetas que vivem lá, também trabalhando nisso, poetizando sobre isso. Embora os 3 mais belos poemas que eu conheço de 3 lendas foi feita por um preso de Belém do Pará, que viveu em Noronha, Gustavo Adolfo Cardoso Pinto. Maravilhosos. 3 poemas espetaculares, sobre 3 lendas. Uma delas fala de uma cigana que se prostituiu e tal. E há um pedaço da história que diz que os ciganos todos do Brasil foram para lá, logo depois de chegar a Portugal, através de Pernambuco, amando de Portugal, para tomar conta, no século XVIII. Como todos os capoeiristas foram também.
O povo sabe disso. Vocês sabiam? Todos os capoeiristas do Brasil, o primeiro ato da República foi mandar para Fernando de Noronha como vadios, desordeiros e tal. Então são coisas da ilha que a gente vai e que encantam quando a gente se apropria disso aí e sai divulgando, e eu tenho muita alegria em fazer isso. Muito obrigada pela oportunidade e terminamos aqui. A presença de um grupo de febianos aqui no nosso auditório, o que muito nos honra. Convidamos o general Benzi, comandante militar do Nordeste, para realizar a entrega do certificado correspondente e de um brinde ofertado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército à nossa palestrante. General Márcio Corobzélio. Estão encerradas as atividades desta jornada. O general Benzi, comandante militar do Nordeste, e o coronel Paulo Cícero, comandante do CPOR do Recife, convidam os presentes a participarem do coquetel de abertura do 2º Senado, que será realizado no Salão de Honra do CPOR. No itinerário para o Salão de Honra, as senhoras e senhores encontrarão desdobrado no terreno 2 viaturas do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, que estão capitaneadas pelo pesquisador, professor, doutor Marcos Albuquerque. Então, nesse deslocamento, as senhoras e senhores poderão parar e ter uma visão do que é realizado por esse laboratório. Agradecemos a presença de todos e lembramos que os trabalhos serão retomados amanhã, às 8 horas, neste auditório. Outra vez, eu vou.